Somos o Grupo Humanos da disciplina de Antropologia do curso de Administração e Gestão Pública. Estou aqui com os meus amigos, o Alex, Marielle, Juliana, Marco e Márcia, diante do nosso presidente, o senhor Apolo Scherer. Pois não, meu nome é Apolo Scherer, como ele disse, e sou presidente do CRES, Conselho Regional de Corretores de Imóveis, que é uma autarquia federal, e falando aqui com o grupo, fazendo essa gravação do grupo, né, da graduação de Gestão Pública da Universidade Federal do Ceará, do Grupo Humanos, da disciplina de Antropologia, para falar um pouco da instituição e do modelo de gestão. Estou às ordens de vocês. Gostaríamos de saber do senhor quais são os propósitos, os desafios e as estratégias do CRES. Como eu disse, o CRES é uma instituição pública que tem por objetivo, assim como todos os conselhos, defender os interesses da sociedade. Para defender os interesses da sociedade, ele conta com algo em torno de 60 funcionários. Ele é regido pela Lei 6.530 de 1978 e o Código de Ética. E o objetivo dele é defender a sociedade, tirando da sociedade, do convívio da sociedade, da atuação, aquelas pessoas que não são corretores de imóveis, que na realidade são os contraventores. E também, tirando do meio dos corretores de imóveis, aqueles que se comportam inadequadamente ou que são antiéticos. Desta forma, defendendo desta forma os interesses da sociedade, o CRES também defende os interesses dos corretores de imóveis. Presidente, como se processa a comunicação dentro da organização? Aqui nós temos 4 gerências. Uma das gerências é a gerência de comunicação e marketing. Hoje em dia é um setor, é uma gerência, é um segmento dentro tanto das empresas privadas como as públicas, um setor muito importante. Então, dentro desse setor, dentro dessa gerência, nós temos 2 jornalistas e outros funcionários que trabalham conosco. Nós temos uma TV CRES, nós temos nossa revista, os nossos jornais, os nossos informativos e também trabalhamos com o nosso site e as mídias sociais, especialmente o Facebook, agora o WhatsApp também está entrando. Então, dessa forma, é a nossa gerência de comunicação e marketing, muito atuante, por sinal. E a comunicação interna, é mais formal, escrita? Nós utilizamos 2 sistemas de comunicação. A formal, naqueles casos que precisa, a comunicação através de comunicações, que são comunicações internas, ou através de nossas resoluções, de nossas portarias, ou das recomendações da presidência e da diretoria. E também utilizamos muito, e também que é muito bacana, é a informação, a comunicação informal, através dos nossos coordenadores, das nossas gerências, dos nossos funcionários, dos nossos grupos de trabalho. Presidente, qual é o estilo gerencial predominante da instituição? Nós trabalhamos aqui, nós temos uma estrutura organizacional, tá? É um estilo CRES, as instituições de conselho de profissões são presidencialistas. Nós temos um conselho pleno, que se chama, formado por 27 titulares, 27 corretores de imóveis titulares, 27 suplentes, que é o nosso conselho. Nós temos uma diretoria formada por 7 membros, que é o presidente, vice-presidente, o segundo vice-presidente, diretor tesoureiro, segundo diretor tesoureiro e o secretário e segundo secretário. E nós temos normas e regras a seguir no Conselho Federal, no estilo de administrar, e também utilizamos muito o processo democrático, através de conversas, de auscultação, de reuniões com os grupos de trabalhos, com os funcionários, com as gerências. São reuniões mensais e, através dessas reuniões, nós estabelecemos os nossos projetos, as nossas metas, os nossos objetivos a serem atendidos. Anualmente, sempre a gente faz isso,
sempre no final de ano, a gente faz uma programação do ano seguinte, mensalmente a gente faz com os gerentes e coordenadores, e semanalmente também. Então, nosso estilo de administração é essa. Nós temos uma estrutura organizacional, mas nós administramos de uma maneira pessoal, delegando muito e ouvindo muito e principalmente ouvindo muito os funcionários de uma forma bem democrática, realmente. Senhor presidente, como o CRES se apresenta em relação ao cliente, organização e fornecedores? Sem dúvida, nós consideramos nossos fornecedores parceiros, mas no CRES, como é uma entidade pública, todos os nossos fornecedores passam por processo de licitação, se for o caso, se a despesa atingir um volume que a lei exige, ou se não, cartas convites, ou se não, cotação de preço, tudo aqui é feito dessa forma. Então, os parceiros, nós, naturalmente, os fornecedores são nossos parceiros, a partir deste momento, que eles se enquadram dentro de qualidade, de serviços e produtos que apresentam e preço também, de acordo com as regras, com a legislação vigente. O segundo é com relação ao nosso cliente. Nosso cliente, nós temos dois clientes. A sociedade, por isso nós fomos criados para defender a sociedade, com os quais nós temos que ter contatos constantes através das nossas campanhas, dos nossos meios de comunicação, da nossa assessoria de empresa, dos nossos jornais informativos, das nossas participações na imprensa. Então, dessa forma, nós nos comunicamos com a sociedade. E também com os nossos corretores, que nós nos comunicamos através também desses meios, da TV Cresce, de informativos mensais, semanais, do nosso Facebook, do nosso site, e no contato direto de balcão que a gente tem, e através também de outras atividades. Nós temos aqui o programa Cresce Vai Até Você, o presidente vai visita os estandes, o Cresce nas praças, nós temos as blitz, nós temos vários projetos e várias atividades que nos colocam sempre muito próximos ou da sociedade, que é o nosso cliente, assim como dos corretores, que também é um outro grupo de clientes. Presidente, dentro da instituição de forma metafórica, existe alguma figura mítica, alguma história de herói, fundador, alguma coisa nesse sentido metafórico? Não, na realidade, existe um princípio de um metaforismo que o nosso símbolo é um colibri. Então conta a lenda, né, que o colibri tinha fogo na floresta e o colibri ia lá no bico da água, buscava água para salvar. E aí perguntaram para ele por que ele fazia aquilo, que aquilo ali era muito difícil, ele, né, combater o fogo simplesmente com aquela ação dele. Ele disse que a parte dele ele estava fazendo, ele se sentia muito feliz pela parte dele. Então o nosso símbolo é o colibri. Então nós fazemos realmente a nossa parte dentro do contexto social, porque o corretor de imóvel, ele contribui com uma das coisas mais importantes do homem, que é o sonho da casa própria. Então, desde longas datas aí da antiguidade, sempre foi a casa do homem, foi a coisa das mais importantes da sua família. Então o colibri é isso, ele semeia, ele espalha o pólen da casa própria, como se chama assim, e é um guerreiro, é um batalhador, ele é pequeno, mas é muito batalhador. Então, essa lenda é isso aí. Então, todo corretor é um colibri. Inclusive, a nossa premiação anual, a gente confere, foi agora, semana passada, o troféu colibri. É o colibri de ouro, o colibri de prata, o troféu colibri do melhor corretor, o troféu colibri do melhor construtor, melhor cartório, melhor imobiliário. Então, o colibri é o nosso símbolo e a gente se espelha muito no trabalho do colibri. Presidente, qual a força gerencial predominante? Por exemplo, existe aqui a central de empresa, aconteceu algum casamento, é proibido um casal se relacionar? Dentro da instituição,
Existe alguma coisa engraçada, alguma coisa amorosa, alguma coisa assim? Não, aqui existia uma cultura que todas as mulheres que trabalham no Cresce, assim, era um tempo atrás, não se casavam. Então nós tínhamos uma secretária aqui que era a Terezinha, e que terminou se aposentando, mais de 30 anos, enfim. E depois a sobrinha dela, a Arlane, que é a nossa secretária-geral. Então tinha isso, as mulheres quando vinham trabalhar, sempre tinha aquela coisa. Mas hoje, assim, nessa última geração, eu digo assim, de 5 anos para cá, a gente quebrou um pouco disso. Tanto é que quebrou que houve até casamento entre funcionários dentro da instituição. Então a gente não proíbe absolutamente que o funcionário namore, case, enfim, ele sabendo cuidar da sua atividade, para nós não tem problema. Muito pelo contrário, nós achamos até às vezes, muitas vezes melhor. O problema não é ele casar, o foco é ele ter que desenvolver o trabalho dele com qualidade, com profissionalismo, é isso que a gente busca. E para nós, independente de ele estar casado, do casamento entre funcionários, nós nunca tivemos qualquer problema nesse aspecto. Então, quer dizer, já havia então um mito de que as secretárias não se casariam. Exatamente. Era um mito, então. Era um mito que existia, que as secretárias do Cresce e as mulheres que passavam por aqui não se casavam. Senhor presidente, gostaria de perguntar ao senhor se existe na instituição assim, algum profissional referência dentro da história do Cresce. Tem. Esse profissional inicialmente era a Terezinha, que ela começou a instituição na década de 60, de 70, e ela que organizava as primeiras reuniões, tirava até dinheiro do bolso para comprar cafezinho, lanche, dos primeiros corretores que se aproximaram da instituição. E depois dela, ela trouxe a sua sobrinha, a Arlane, e depois dela, a Arlane continuou esse trabalho. Uma pessoa muito querida, uma pessoa muito suave, uma pessoa muito educada, muito humana e muito mãezona de todos os funcionários. Então, a Arlane hoje passa a ser essa figura carinhosa e que é, vamos dizer, a mãezona aqui do CRES, dos funcionários do CRES. Presidente, como se dá a relação do presidente com os colaboradores da instituição? Nós temos alguns tipos de colaboradores. Nós temos os funcionários, que eu considero os primeiros colaboradores, nós temos funcionários de carreira, nós temos os contratados por prestação de serviço, nós temos os assessores. Então, essa relação é maravilhosa, porque não pode ser diferente, a relação tem que ser boa. Para os funcionários, a gente passa que é um ambiente de trabalho onde eles passam a maior parte do tempo e eles têm que estarem motivados, qualificados, por um lado, né? Segundo, tem que estarem motivados e inseridos dentro do contexto de educação, de cordialidade, de carinho com seus pares aqui dentro e com a diretoria. Então, é muito boa com esse grupo que são os funcionários. Um outro grupo que nós trabalhamos são a sociedade, logicamente, uma relação de momento onde eles vêm apresentar suas demandas, são reclamações contra construtoras, contra os corretores, até os funcionários do CRES, enfim, e a gente está sempre aberto e tem uma relação super cordial, bem amistosa e muito bacana com esse grupo também de clientes, de parceiros. E o terceiro são com os próprios corretores. Aí sim, realmente a nossa relação deles é maravilhosa, realmente nós procuramos ser. Naturalmente, que com um ou com o outro pode existir algum conflito de interesse, algum momento, mas sempre a gente trabalha com muita paciência, com muito equilíbrio, né, com muito carinho para tentar harmonizar, às vezes, os interesses deles e esses conflitos que eventualmente aparecem, tanto no seio dos funcionários, como dos fornecedores, como com a sociedade, como com os corretores. Senhor presidente, o que é ser certo para a organização? Com relação ao funcionário, né, um funcionário bom para a organização, primeiramente é um funcionário consciente, né, da sua atuação, da sua necessidade para a empresa, da sua posição social dentro da empresa. Então, para nós isso aí é muito importante. Segunda coisa, para nós é muito importante que o funcionário tenha um equilíbrio espiritual, tá, e um equilíbrio social. Então, ele não pode ter desajustes
familiares, ou beber, ou drogar. Tem que estar equilibrado, tem que estar com Deus, tem que estar equilibrado espiritualmente e mentalmente também. Tá certo? Então, a primeira coisa, um funcionário, isso é muito bom para o nosso funcionário, é equilibrado. Segundo, ele tem que ser um funcionário disciplinado, porque nada adianta esse tipo de funcionário se ele não tiver disciplina, com os horários, com as suas tarefas, etc. Então ele tem que ser disciplinado. Bom, a partir daí, ele já está bem qualificado como funcionário. Agora, se ele tiver outros fatores que eu considero um funcionário ativo, né, um funcionário proativo, né, o funcionário passivo deixa um pouquinho a desejar, só esperando as suas tarefas. Tem que ser um funcionário criativo, que está sempre dando sugestão, está sempre criticando, está sempre trazendo novas ideias ou crítica. Ele tem que ser um funcionário concentrado na atividade que faz, né? Por exemplo, um funcionário que está sempre, vamos dizer, na internet, ou respondendo seus e-mails particulares, ou no Facebook, ou em outras atividades, é muito disperso. Então não interessa, ele tem que ser um funcionário concentrado. Naquele momento que ele está ali, ele tem que estar concentrado e focado na sua atividade. Ele tem que ser um funcionário inovador, se possível. Logicamente, alguns não têm essa característica, é muito difícil, todos têm, mas um funcionário inovador, ele tem o seu interesse, ou seja, ele faz aquela rotina do seu dia a dia, mas a partir do determinado momento ele começa a se questionar se aquilo ali não poderia ser melhor feito, a sua rotina ou de um outro colega seu que se interrelaciona a atividade do seu colega dentro do seu setor, ou dentro da empresa, ou da organização, com o seu trabalho. Então ele está sempre pensando uma maneira de melhorar o seu trabalho e o trabalho dos demais. Ele tem que ser um funcionário cooperativo. Por quê? Porque ele tem muitas vezes que fazer a sua parte e cobrir a parte dos outros, e às vezes até o erro dos outros. Então, às vezes, o funcionário pode errar. Então, aquele funcionário cooperativo, ele pode se interessar pelo seu parceiro, pelos erros dos outros, e no sentido de estar sempre cooperando, porque às vezes dentro de uma empresa, você precisa desses funcionários que são cooperativos. Às vezes você tem, por exemplo, um plantão no final de semana, um sábado, um domingo, que sai um pouquinho da sua rotina. Presidente, de que forma a instituição trabalha, o incentivo e a motivação para que o funcionário venha a ser esse funcionário ideal? Primeiramente, reconhecendo na pessoa humana o mais importante para a instituição. Então, nós aqui, pelo menos a orientação da presidência e da diretoria, é reconhecer o valor humano da pessoa. Então, às vezes, se você reconhece o valor humano da pessoa, você consegue compreender as suas deficiências e as suas limitações e os seus erros que eventualmente ele possa ter. Então, sempre considerando o funcionário como uma pessoa humana que deve ter um carinho, que deve ter a observação e o acompanhamento como pessoa humana. A partir daí é que nós estabelecemos uma relação de confiança, de parceria, de ouvir as suas queixas, as suas reclamações e procurar atender na medida do possível, e quando não for possível, saber ser honesto e sincero, dizendo o porquê que não está sendo possível naquele momento. Nós tratamos assim. Em nome da Universidade Federal, e assim, eu só queria agradecer, muito obrigado por este tempo. Ele vai servir muito de engrandecimento para o nosso conhecimento. A gente vai levar assim para toda a nossa vida. Muito bacana. Então eu queria dar as boas-vindas para vocês. Sejam felizes no trabalho de vocês. Quero dar parabéns ao UFC, à faculdade, né? O grupo de vocês, a disciplina, o professor da disciplina de antropologia, a Daniele, né? Eu fiz essa disciplina, é muito bacana, essa disciplina muito importante. Deveria ter até nas escolas de primeiro grau, para a pessoa entender um pouco dentro do que ela está inserida, né? Então, muito bacana. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que realmente esse trabalho de vocês é legal, porque a prática é através das entrevistas, da vivência dos outros, que a gente ultrapassa, né, as fronteiras. E o melhor que vocês estão fazendo, através do estudo, a gente ultrapassa a fronteira da ignorância. O mundo não vai ser dos ignorantes, o mundo vai ser dos que conhecem. Obrigado a todos.